Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a parte 9 da série de mensagens bíblicas nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai se sentir incrivelmente bem. As marcas de um pastor de almas. A Bíblia é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você não vai escapar do Deus inescapável, nem de sua palavra viva. Fique de olho na graça de Deus e ouça 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3 a 8, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. 1 Tessalonicenses 3:4. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil nosso trabalho. 1 Tessalonicenses 3:5. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda do que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. 1 Tessalonicenses 3:7. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ouvir agora as marcas de um pastor de almas e vai ficar cheio de entusiasmo. Fique agora, nesse momento, de olho nas tribulações
da igreja de Tessalônica, na Macedônia. O apóstolo São Paulo aborda 3 verdades sobre as tribulações que atingem a igreja de Tessalônica. Quer saber? Se sente pronto? As tribulações fazem parte da agenda de Deus. Eu fico imaginando. As tribulações não são acidentes, mas apontamentos de Deus em nossa vida. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu e você temos de esperar sofrer por amor de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o mundo odeia a igreja. Nós não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la parte normal da vida cristã. As perseguições visam ao nosso fortalecimento na fé. Fique de olho na graça de Deus, na igreja de Tessalônica, na Ásia Menor. O apóstolo São Paulo já havia alertado a igreja de Tessalônica sobre a inevitabilidade das provações. Os crentes são perseguidos porque eles não são deste mundo. Eles, os crentes, são chamados do mundo. Eles, os crentes, estão no mundo, mas não são do mundo. Eles, os crentes, não amam o mundo, não são amigos do mundo. Eles, os crentes, não se conformam com o mundo, por isso o mundo os odeia. A vida dos crentes expõe e denuncia os pecados do mundo. Os crentes são perseguidos porque o mundo não conhece a Deus Pai, nem a Cristo Jesus, nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os crentes são perseguidos porque o mundo está enganado quanto a Deus e quanto aos próprios crentes. Fique de olho na graça de Deus em meio às perseguições. As tribulações trazem inquietação à igreja. Quando a igreja deixa de olhar a vida na perspectiva de Deus, a igreja fica inquieta, perturbada e desanimada nas tribulações. O verbo grego sainomai, traduzido aqui como inquietar,
é raro e sua interpretação causou dificuldade aos comentaristas antigos. O verbo grego sainomai, inquietar, era usado desde os tempos de Homero para referir-se ao abandonar do rabo de um cachorro, e daí surgiu o sentido metafórico de bajular, lisonjear, adular. Você sabia? A ideia é que o inimigo com frequência lisonjeia o cristão a fim de fazê-lo desviar-se. Satanás disse a Eva que, se ela conhecesse do fruto, seria como Deus. E Eva se deixou enganar por sua lisonja. Satanás é mais perigoso quando bajula, lisonjeia, do que quando mostra sua ira. Satanás é especialista em usar estratagemas para persuadir os crentes a abandonarem a sua fé em Cristo Jesus nos tempos de provas, tribulações. Enquanto o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, visa a nos fortalecer por meio das tribulações, Satanás tenta nos destruir através delas. Satanás sempre vai sugerir que é impossível amar a Deus mais do que o dinheiro, a família, a saúde e os amigos. Foi essa tática que ele usou para derrubar Jó. Precisamos, como igreja, nos acautelar tanto do ataque de Satanás quanto a sua sedução. A blandice do diabo é pior que o seu rugido. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça, a arma do inimigo da fé nem sempre é só espada. Às vezes, ele, o inimigo da igreja, surge com chifres como de cordeiro, registrado em Apocalipse 13:11, com suas palavras e lisonjas, como um cão que abana sua cauda. Para o apóstolo São Paulo, o diabo era real, verdadeiramente existente, um oponente mais poderoso e terribilíssimo. Os que negam a existência real e pessoal de Satanás deveriam ser consistentemente honestos a ponto de confessar que tampouco creem na Bíblia. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Os inimigos do Evangelho de Cristo Jesus estão tentando seduzir os neófitos da igreja de Tessalônica, dizendo-lhes que o apóstolo São
Paulo não se importava com eles. Os inimigos do Evangelho de Cristo Jesus estão tentando seduzir os neófitos da igreja de Tessalônica, dizendo-lhes que o velho apóstolo São Paulo os havia abandonado e que o melhor que eles fariam era retroceder e abraçar novamente o paganismo. Timóteo, porém, foi enviado à igreja de Tessalônica pelo apóstolo São Paulo, exatamente para impedir que tal bajulação lisonja em meio à angústia da perseguição tivesse êxito. Fique atento ao que você fala do ministério pastoral e da igreja de Cristo Jesus. O inimigo atacou a igreja de Tessalônica de várias maneiras, como vamos agora observar. Se sente pronto para ouvir? O inimigo da igreja atacou a igreja de Tessalônica na Macedônia, espalhando mentiras e boatos acerca do apóstolo São Paulo. Os inimigos da igreja tentaram macular a imagem do apóstolo São Paulo, colocando-o como um aproveitador e um mercenário. O apóstolo São Paulo se defende por saber que se os acusadores lograssem êxito quanto ao mensageiro, desacreditariam a mensagem. O inimigo atacou a igreja de Tessalônica através do vergonhoso tratamento dado ao apóstolo São Paulo e aos novos crentes. A Bíblia diz: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. O inimigo atacou a igreja de Tessalônica, confrontando face a face os crentes e opondo-se à sua fé, ameaçando-os se eles falassem do nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. O inimigo atacou a igreja de Tessalônica na Macedônia por meio de agressão física. O inimigo atacou a igreja de Tessalônica usando a lei e a autoridade civil contra a igreja, caso ela continuasse a adotar e a falar sobre Cristo Jesus. Porém, apesar de todos esses ataques e perseguições
a igreja de Tessalônica, na Macedônia, ela permaneceu firme na fé em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias e o nosso Salvador. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? As tribulações trazem sérios riscos à causa do Evangelho. A Bíblia diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. O apóstolo São Paulo envia Timóteo para fortalecer a igreja de Tessalônica por causa do seu temor de que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o trabalho apostólico. Eu fico pensando, o ministério é um combate contínuo e sem intermitência. Se você ouviu a chamada irresistível de Cristo Jesus, você vai sofrer por amor a Ele. Já pensou nisso? Há uma interferência sem trégua das forças espirituais do mal contra a igreja de Cristo Jesus, e você não pode fechar os olhos a essa realidade. O tentador não tira férias, não descansa, nem dorme. Ele, o tentador, está a todo tempo, em todo lugar, com seus agentes malignos tramando, tentando, perseguindo e colocando ciladas no caminho do povo de Deus, a igreja, para derrubá-la. Muitas pessoas abandonaram a fé em Cristo Jesus no meio dos espinheiros das provações, escandalizando-se com o Evangelho. Precisamos orar por eles, para que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo São Paulo recebeu da igreja de Tessalônica, na Macedônia, notícias consoladoras. A Bíblia diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Se, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 8. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você aqui agora, eu vou aqui agora destacar 3 virtudes consoladoras. Primeira, boas notícias da relação dos crentes com Deus e com o apóstolo São Paulo. O mesmo Timóteo, que fora representante do apóstolo São Paulo perante a igreja
de Tessalônica agora é representante dessa igreja perante o apóstolo São Paulo. Timóteo regressou de Tessalônica trazendo notícias alviçarreiras acerca da fé e do amor dos crentes tessalonicenses. Aqueles irmãos estavam firmados na fé e arraigados no amor uns pelos outros no meio da mais terrível tempestade de perseguição. A provação, em vez de destruir a igreja de Tessalônica, os fortaleceram. Em vez de separá-los, uniram ainda mais. Não há maior alegria do que saber que a igreja anda na fé e na verdade, ainda que sofrendo provações. Como se sente quando ouve essa verdade? Já pensou em sua vida cristã? Essas boas notícias trouxeram consolo ao apóstolo São Paulo, a ponto de ele expressar seus sentimentos numa explosão de entusiasmo. O coração do apóstolo São Paulo estava em chamas pelo Senhor Jesus Cristo e transbordando de amor pelos crentes de Tessalônica. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? Você demonstra gratidão à igreja e fica feliz em estar em comunhão na igreja? Quero saber sua resposta. Os crentes da igreja de Tessalônica estavam não apenas com uma correta relação com Deus, mas com seu pai na fé, o apóstolo São Paulo. Eles, a igreja de Tessalônica, tinha uma relação vertical e horizontal certa. A campanha difamatória dos inimigos não pôde destruir a reputação do apóstolo São Paulo na igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica guardava grata memória do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo era um homem de mente brilhante, mas de um coração sensível. Ele, o apóstolo São Paulo, valorizava os sentimentos e cultivava profundos relacionamentos. Fique de olho nessa verdade. Gostou do conteúdo? Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o seu relacionamento na igreja? Quer fazer um diagnóstico de sua vida cristã? Esse é o momento que você tanto esperava. Sua vida, sua responsabilidade. Você pode cuidar de sua vida mental, emocional, espiritual e ainda mais de seus níveis neurológicos, ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, identidade e espiritual. E digo mais, dos seus 5 sentidos, o VACOG, o visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Quer fazer isso? Você já entregou sua alma, sua vida para Cristo Jesus? Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Venha, venha,
venha para Jesus Cristo, a única esperança.